Você acha que essa Bíblia aqui, ela caiu do céu, desse jeitinho que ela está aqui? Não caiu do céu com zíper e tudo, né? Não. A Bíblia foi a igreja quem selecionou os livros que estão aqui. Se não fosse a igreja católica, não existia essa Bíblia aqui. A Bíblia que os nossos irmãos protestantes seguem. Foi a igreja católica que montou, desde o primeiro século. A gente sabe que a igreja, os bispos lá da antiguidade, né? Lá dos concílios, lá do ano 300, 400, tempo de Santo Agostinho, concílio de Cartago III, Cartago IV, concílio de Trullos, em Constantinopla, foram separando quais livros eram canônicos, ou seja, inspirados pelo Espírito Santo, e os que não eram. Ou seja, a igreja é a mãe da Bíblia, a igreja católica. Porque a Bíblia, quando chegou nas mãos do Martinho Lutero, já estava montada pela igreja. O que o padre vai falar sobre o 25 de dezembro? Você sabe que o Natal é uma data carregada de emoção, de lembranças, mas a essência do Natal é mesmo o nosso aniversariante. No Tribuna Independente de hoje eu trago dois homens de fé, o padre Juarez de Castro e o cantor Silvio Brito. Vou começar com alguma informação sobre o Natal, visto que a temática hoje nossa, o Natal e o seu significado. E eu começo perguntando para o padre Juarez, aquela pergunta que eu fiz um pouco antes. Então, olha... Por que o dia 25? Então, interessante. Ele nasceu no dia 25, foi isso? Olha, Jesus nasceu no dia 25? Não vamos ficar frustrados, decepcionados, nem dizer assim, o Dalcides, o padre Juarez e o Brito acabaram com o meu Natal. Mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu no dia 25 de dezembro, porque... a data de 25 de dezembro foi uma data escolhida logo depois. Aliás, é interessante lembrar que a grande festa do cristianismo nem era o Natal. O cristianismo ele começa a ser celebrado 300 anos depois da ressurreição de Jesus. A grande festa do cristão é a Páscoa. É a Páscoa. E continua sendo, né? Continua sendo a Páscoa. Mas o Natal, ele começa a ser celebrado por volta do ano 300 e com uma razão. Se Jesus viveu, morreu e ressuscitou, que é a Páscoa, ele nasceu. E se nasceu, a gente contempla esse momento. Provavelmente Jesus deve ter nascido na primavera, deve ter nascido na primavera do hemisfério norte. Nascido na primavera, deve ter nascido na primavera do hemisfério norte. Agora, o porquê dessa data do dia 25 de dezembro? Olha que interessante. Vamos lá. Nessa época que o Natal começa a ser celebrado, a gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs. E o que mais se celebrava nessas regiões pagãs era justamente a grande festa aos astros. E existe a grande festa ao Deus Sol, ao Sol. Aliás, no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a Festa do Sol Invictus. Sol Invictus, que era o seguinte, era o momento que o Sol mais se afastava da Terra em relação ao hemisfério norte, tudo hemisfério norte. Então, quando o Sol estava mais afastado da Terra, por isso que é gelado, é frio no hemisfério norte. Então, é como se o Sol fosse acabando, aí ele voltava novamente. Então, o Sol que não é vencido, o Sol Invictus, o Sol invencível. Aí, o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o Sol, Deus Sol, Deus Sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro Sol da nossa vida é Jesus. Lindo. Ele E ali, então, o dia 25 tem tudo a ver. Pronto. Aí, se a gente celebra o Sol nesse dia, o Deus Sol, não é mais um Deus pagão, é o Deus verdadeiro, é Jesus que vem como Sol. Então, nós mudamos a data da comemoração, a comemoração no dia 25 de dezembro, e não importa que dia que Jesus claro. Então, nós mudamos a data da comemoração, a comemoração no dia 25 de dezembro. Agora, pasmem, vejam vocês mesmos e ouçam da boca deste padre o que a Igreja Romana fez com o cristianismo que eles criaram em Roma. O grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que
depois que nos traz a vida. Porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs. Nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Então nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente. São os grandes ensinamentos da vida de Jesus Cristo. Ele pregou aquilo que ele chamou o reino de Deus. Mas ele nunca definiu o que é reino de Deus, nunca disse o que era reino de Deus, nunca escreveu uma palavra. A culpa é dele. Eu com ele vou ter muitas questões com ele lá no céu. Assim como a serpente seduziu Eva, e Eva foi após outro, largou o seu marido, Adão, e foi após outro, foi após a serpente, eu tenho medo que vocês também sejam seduzidos e vão após outro. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3. A igreja foi após outro. Ela caiu lá no concílio de Nicéia. Muitos estão achando aí que a apostasia ainda vai vir. Estão lendo lá de 2 Tessalonicenses, falando assim, isso tem que acontecer primeiro, tem que vir a apostasia para se revelar o filho da perdição. Meu amigo, a apostasia começou lá no ano 381. Lá surgiu a apostasia, lá a igreja caiu. Ela caiu igual Eva caiu no jardim do Éden. Ela foi após um ídolo, Jesus. Jesus é o ídolo da igreja católica, é a 8ª maravilha do mundo, é um deus pagão, tá entendendo? É Tamuz, é o deus sol da Babilônia, é o ostensório que os padres usam, levanta. Esse é o Jesus que os crentes estão adorando, é o Jesus da igreja católica, um ídolo. É difícil para você aceitar? Foi para mim também. Mas depois que o Eterno me mostrou, meu amigo, caiu por terra a Babilônia. O problema é que Martinho Lutero, Calvino, os primeiros protestantes, eles resolveram não crer na igreja. Eles optaram, eles vieram com essa novidade de crer na Bíblia. Eles vieram com essa novidade de crer na Bíblia. Então, veja só. Que coisa, não é? Nós temos que crer na igreja. Nós temos que crer na igreja.